Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu não vou dizer qual leitura comentada, porque eu já perdi a conta de quantas fizemos, mas já fizemos algumas. Alguns nos acompanharam aqui no Profeta, Em Busca da Sabedoria, etc, etc. Caibalho, não sei lá mais o que. Já fizemos muita coisa. Estamos tentando diversificar um pouco digamos assim, a idade, o foco dos livros. Nós fomos lá para a Antiguidade Oriental com o Tao Te Ching, agora estamos voltando um pouco para o Ocidente mais recente, para um autor do século passado, que é Joseph Campbell. Esse livro, não conheço em língua portuguesa outra edição além dessa, então não tive que fazer opção nenhuma, o que facilitou bastante a minha vida, porque quando tem várias, eu tenho que sair comparando para escolher uma. Então, não conheço outra edição desse livro em português que não essa, que é da Pensamento. Tá? Nós vamos fazer, evidentemente, não é um livro tão pequeno, não dá para a gente fazer como fizemos o Tao Te Ching, que foi palavra por palavra. O Tao Te Ching são 81 aforismos. Aqui nós temos algumas, deixa-me ver exatamente quantas, 370 e alguma coisa páginas. Então, nós teremos que fazer algo mais sintético. Faremos uma palestra por capítulo. Então, hoje nós vamos ter a palestra que trata do prólogo, do início do livro. Deixa-me ver aqui o índice para ser bem exato. Hoje vamos ver o prólogo e a partir da semana que vem entraremos nos capítulos da parte 1. Ou seja, teremos mais 8 encontros além de hoje. Eu sei, fica bastante coisa para ler de uma semana para outra, mas depois aqueles que tiverem perdido um pouco o ritmo em relação à leitura podem acompanhar pelo YouTube. Se eu fizer mais lentamente do que isso, nós vamos ficar aqui um ano vendo apenas esse livro. Então eu fiz a opção de fazermos um capítulo por encontro. Hoje então vamos trabalhar com o prólogo. Espero que vocês gostem. Nós, dentro de Nova Acrópole, uma das coisas que estudamos no nosso curso de filosofia é simbolismo, simbologia de diferentes povos no tempo e no espaço. Como já expliquei, acreditamos que entender de simbolismo significa entender melhor a própria vida. Então temos trabalhado bastante com esse assunto no sentido de tornar os homens um pouco mais intuitivos. E particularmente a escolha de hoje, eu tive uma razão para fazê-la, necessidade de criação de mentalidade simbólica, que eu acabei de falar. A vida é inteiramente pedagógica, há que entendê-la, há que dialogar com ela, há que extrair dela um conteúdo, porque senão flutuamos sobre a vida. Isso é banalizar. Sempre falo para vocês que na Grécia considerava-se que há duas formas de viver, banalizar ou sacralizar a vida. Sacralizar significa dialogar com ela, estabelecer uma relação vertical. E é o que estamos nos propondo a fazer aqui. Nós passamos por um elemento que é particularmente dramático e que eu acho que esse livro vai nos ajudar a entender e saber lidar com isso, que é a dor da transitoriedade das coisas. As coisas passam. Em geral, quando uma pessoa está na minha idade, eu particularmente acabei de ver isso, para trás minha mãe morreu, para frente minha filha acabou de se casar. É algo curioso, né? Porque são dois personagens que há muito pouco tempo estavam muito presentes na minha vida e de repente cada um segue o seu destino. E é natural, isso não é nada de extraordinário, é natural que uma pessoa na minha faixa de idade, os pais já estejam uma velhice muito avançada, concluindo a sua jornada. É natural que os filhos estejam se casando, mas percebam que esses patamares da vida, sem que aconteça nada de excepcional nem trágico, os patamares normais da vida já trazem e tiram coisas constantemente da cena da nossa vida, sem que nós estejamos preparados para isso. A transitoriedade dos seres, das coisas, dos episódios à nossa volta, a gente não sabe muito bem entender porque as coisas nos são dadas e a gente cria tanto vínculo com elas e de repente elas se vão embora e você não sabe para onde nem porquê. Hoje é muito comum que haja um luto mal trabalhado que chegue à depressão quando se perde um ente querido. É muito comum que haja síndrome do ninho vazio quando os filhos vão embora, porque de uma certa maneira a gente fica naquela ilusão de que não vão nunca e vão de fato. E isso tudo é muito doloroso porque a gente não sabe lidar com isso. Não estamos preparados para viver o transitório. E a vida é toda cheia de transitório. Algum tempo atrás eu escrevi um artigo, uma pequena crônica, onde eu falava de uma cena da infância da minha filha, onde ela brincava de catar sementes que voavam pelo ar. E era um pôr do sol no fundo e ela dando pulos, tentando pegar aquelas sementes voaçando pelo ar. Aquela cena me impactou muito, porque era de uma beleza tão perfeita,
e me deu a sensação, por que a beleza não é eterna? Para onde ela vai quando se esconde de nós? Uma cena como essa foi para onde? É como se fosse algo de divino, porque não tinha nada sobrando ali. A pureza da criança, a beleza do pôr do sol no fundo, era tudo muito perfeito. E quando aquilo passa, você fica assim, como assim? Como passa? Para onde vão as coisas quando passam? E por que a vida brinca de nos dar as coisas e depois tirar? Que coisa mais maldosa isso? Qual é o sentido de tudo isso? Por que ela brinca de criar vínculos e depois faz com que a gente rompa? E o que ela está querendo nos ensinar com isso? A transitoriedade, eu duvido que haja alguém que já não tenha sofrido com isso. Duvido, porque é um processo que, considerando que nada de excepcional aconteceu com você, só o curso natural da vida, você vai passar por várias perdas, e algumas bem dolorosas. E ficamos naquela perplexidade de não saber o porquê do transitório. Com certeza, se levarmos em consideração essas tradições antigas, a vida está querendo dizer alguma coisa com isso. Ela não quer simplesmente nos machucar, nos brincar de esconde-esconde, fazer com que a gente pense que tem as coisas e daqui a pouco, de repente, não tem mais. Então, essa é uma questão que Campbell responde de uma maneira muito interessante. Ele propõe dialogar com a vida e estabelecer uma compreensão do que ela está querendo dizer com isso, de tal maneira que, paulatinamente, a tua consciência saia do transitório para o permanente. Encontre algo que está sempre presente em todos os estágios da vida. E compreenda que aquilo que é real não se perde. Já usei muitas vezes com vocês essa frase, que é uma frase de Santo Agostinho, que diz que aquilo que é realmente teu não pode ser tirado de ti. Ou seja, encontrar o que é realmente meu. Onde está esse ponto, esse centro de estabilidade que me permite estar sereno diante das aparentes perdas da vida, percebendo que, de fato, aquilo que temos, nada nem ninguém pode tirar de nós. E o que se foi meramente uma ilusão. Então, dialogar significa parar de brigar com a vida e parar de ter um sofrimento destrutivo e passar a ter um sofrimento construtivo que se resolve num estado de serenidade e de maturidade. Maturidade, repito essa palavra, que é uma das mais raras no nosso momento histórico atual. Vocês podem não concordar comigo, mas reflitam um pouco a respeito. Nós sofremos de uma imaturidade psicológica coletiva no mundo atual, ou vocês acham que não? Racionalmente lá na frente, mas psicologicamente vocês acham que os homens em geral são maduros? Em geral não. Muito fragilizados, muito inseguros, sem um sentido de vida claro, e essa imaturidade coletiva faz com que a gente fique brigando com a vida. Então, ao invés de aprendermos com o sofrimento se torna mórbido e destrutivo. Quando sofremos, mas isso é uma prova que é compreendida, é assimilada, extraímos o conteúdo dela. Quando você olha para trás, isso é uma boa prova de como estamos vivendo os sofrimentos. Olha para trás, para os sofrimentos que você teve e percebe se eles te fizeram crescer ou não. E quando um sofrimento te faz crescer, você em geral diz, não foi caro, perto do que ele me deu foi bem pago, foi um bom preço. Entendem? Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Bom, então foi válido. Mas você olha para trás e não suporto nem lembrar disso, foi um trauma, não foi resolvido. E quando algo não foi resolvido, só gerou dor, mas não gerou consciência, sabe o que em geral acontece? Você vai ter que passar por ali de novo. É como uma série escolar onde você levou bomba, como se diz popularmente. O que vai fazer? Repetente. Vai ter que passar por ali de novo. Porque ali há um aprendizado que você não extraiu. Portanto, algo simbolicamente equivalente vai ter que se repetir na sua vida. Então, essa diferença entre o sofrimento construtivo, que nos faz crescer, e o sofrimento destrutivo, que só gera nós, só gera traumas. E que, consequentemente, terá que ser algum momento desatado, entendido, assimilado. Então, vamos lá. Biografia do Campbell também não é o objetivo desse círculo de leitura, mas só alguns dados para a gente situar. Então, um norte-americano que viveu no século passado, entre 1904 e 1987, de classe média alta, e que se apaixonou um dia pela cultura dos índios norte-americanos. Quando ele narra isso, porque se existe uma figura que foi tremendamente entrevistado, biografado, ele tem uma biografia autorizada, você já tem muito dado sobre a vida de Campbell, inclusive dado por ele mesmo. Ele diz que quando visitou o Museu de História Natural de Nova York, ele percebeu que isso era a sua vocação, dedicar-se a pesquisar culturas as mais diversificadas, folclore, mitos, entender o simbolismo de diferentes povos. E é engraçado que ele desperta para essa vocação e é muito leal a isso por toda a vida. A vida inteira ele se dedicou a isso.
Saiu buscando mitos pelos 4 cantos do mundo e buscou não simplesmente para colecioná-los como informação, mas para extrair deles uma síntese explicativa que se aplicasse a todos, que é aquilo que ele chama de monomito. E é muito interessante conhecer o raciocínio dele nesse sentido, né? Bom, ele se forma na Universidade de Columbia em literatura inglesa e medieval, depois fica 2 anos na Europa. Ele tem influência de um monte de pensadores que estavam surgindo, escritores como James Joyce, que ele fala muito, e enfim, ele volta da Europa, tinha estudado sânscrito, tinha aprendido um monte de línguas, tinha tido contato com culturas, não queria mais saber de literatura medieval, agora queria fazer literatura oriental, e isso não foi muito bem aceito pelos que coordenavam, aqueles orientadores que coordenavam a sua pós-graduação. Ele acabou abandonando a vida acadêmica aí. E é curioso porque isso é uma fase, imaginem vocês a disciplina que ele teve por alguns anos logo que ele abandonou a universidade. Ele dividia o dia dele em 4 blocos de 4 horas. 3 ele lia e 1 ele parava para descansar. Vocês sabem o que significa isso? São 12 horas de leitura por dia. Acho que ele passou 5 anos desse jeito, fazendo um programa de estudo das coisas que ele queria. Tornou-se um autodidata e era brilhante, Campbell. Campbell falava um monte de línguas e quando ele esteve na Europa, diz que ele aprendeu a falar fluentemente o alemão e o francês e nunca deixou de falar pela vida inteira. Bom, ele morou apenas 2 anos na Europa. Falava uma série de línguas, estudou sânscrito, viajou pelo mundo inteiro, ou seja, era uma figura que tinha o estudo como um hábito e a reflexão como um hábito. Então ele vai ter influência de uma série de autores, uma influência que vocês vão sentir que é muito forte é da psicanálise. A psicologia clínica de Jung, a psicanálise freudiana, ele cita muito isso, faz muita referência a isso. Inclusive eu faço algumas pontes às vezes para que a gente passe do terreno psicanalítico que ele está falando para o terreno filosófico que é o nosso. E entenda que existe um equivalente nos 2 mundos. Uma curiosidade é ele ter conhecido também Jiddu Krishnamurti, numa viagem, onde ele não sabia nem quem era e travou um contato. Jiddu Krishnamurti, que na época era, digamos assim, um mestre ligado à teosofia, ligado a N. Besant, eles travam uma amizade, enfim, e seguia por escritores, por literatos, por pesquisadores como Wilhelm Steckel, que era um dos dissidentes da escola freudiana. Ele se inspira, ele sai coletando o pensamento que pode lhe servir para embasar aquilo que ele pretendia defender, aquilo que ele pretendia mostrar. Ele achava que havia um sentido comum em todas as mitologias da humanidade, do passado e do presente. E, aliás, ele achava que até os sonhos, alguns sonhos, porque existe uma diferença muito grande dentro do universo dos sonhos, alguns sonhos obedeciam à mesma estrutura mítica, muito parecido com o pensamento de Jung nesse particular, bastante parecido. Bom, ele teve um casamento sem filhos, dedicou-se, aí é uma coisa muito interessante, porque onde está ele? Heinrich Zimmer tem um dos livros mais belos que eu já li sobre a história da Índia, um livro que vale a pena a gente ler um dia, que se chama As Filosofias da Índia. Zimmer, que era um profundo conhecedor de Índia, morreu sem escrever coisíssima nenhuma e deixando aquela montoeira de papel espalhada por todo canto. Porque escrevia muito, mas não condensou isso num livro. Quem teve o papel de condensar, editar e publicar os livros de Zimmer foi Campbell, que gostava muito dele, eram amigos. Ele se encarrega disso e foi mais um aporte, porque para editar Zimmer você tinha que conhecer muito o pensamento dele, a coerência das ideias dele, e com isso também aprendeu muito. Bom, e ao final ele realiza um sonho que ele sempre quis, que era viajar e ficar algum tempo. Ficou 1 ano entre Índia e Japão. Com certeza essa deve ter sido uma viagem bastante divertida, porque ele chegou de lá cheio de ideias. Um homem que ama mitos, vai para a Índia e para o Japão é como uma criança ir para a Disney. Ele deve ter voltado de lá bem inspirado, e voltou de fato. Bom, não vou entrar muito em detalhes sobre a obra de Campbell é extensa. Ele não só tem obras escritas, como também existe uma quantidade de vídeos, de entrevistas gravadas, uma quantidade muito grande de biografias escritas sobre ele, autorizadas e não autorizadas. Tem um universo de informações. Como ele é um escritor recente e impactou muito a mentalidade ocidental, ele inspira inclusive George Lucas na criação da Guerra nas Estrelas. Ele se inspira todo na obra de Campbell. Enfim, ele foi um pensador com muita influência, então tem muita bibliografia dele e sobre ele. Muita, digamos, literatura escrita por ele e sobre ele. Em termos de literatura mais conhecida no Brasil, nós temos A Jornada do Herói,
O Herói de Mil Faces, que nós vamos abordar. As Máscaras de Deus são 4 grossos volumes falando sobre a mitologia, dividida por setores, por áreas da humanidade. Parece ser um livro bem interessante, não li todo, li apenas trechos, mas meio inviável para uma leitura comentada considerando o tamanho dele, né? 4 volumes. Deusas, os mistérios do universo feminino, que esse eu ainda pretendo falar um dia porque é bem interessante. Bom, apenas para vocês terem uma ideia, como a obra dele é mais ou menos homogênea em termos de interesses. Ele se interessa em conhecer esses arquétipos da humanidade, essa origem dos mitos e criar certos modelos que se apliquem em todos os lugares, no tempo e no espaço. Bom, a ideia fundamental do livro que nós estamos tratando, esse nosso querido livro verdinho azulado, é a ideia do monomito. É o que ele se propõe a demonstrar. Existe uma trajetória comum na história dos heróis, quer heróis que nós chamamos míticos, que são aqueles que existiram só na imaginação humana, quer nos heróis históricos. Existe uma trajetória comum, ele chama isso de monomito. Um só herói por trás de todos os mitos, religiões, contos de fada e folclore universal. Ele era ambicioso, bem ambicioso e generalizador. Ele vai falar que existe uma trajetória, que é a trajetória do monomito, que todo herói cumpre, que algumas histórias omitem uns pedaços dessa trajetória. E até o fato de omitirem é significativo e quer dizer alguma coisa dessa tradição. Mas, em geral, ainda que oculta, todas as etapas estão lá. E o que é o fato que é representado por todas essas trajetórias heróicas? Simplesmente é o encontro e compartilhamento do caminho humano com a própria identidade. Ele diz, olha, está todo mundo aqui solto, caos, desordem, falta de um sentido claro. Até que todo mundo cai aquela ficha fenomenal. Eu vou parar de dar esse exemplo porque não existe mais orelhão, os garotos hoje em dia não sabem que ficha é essa que cai. Ficou um exemplo muito defasado, você me ajuda a arrumar um mais high-tech, porque esse está meio defasado. Antigamente havia telefones que caiu a ficha, para aqueles que não sabem. Enfim, caiu uma ficha fundamental aí, que é, eu vim aqui para ser ser humano, e ainda não fiz nada em relação a isso. Deixa eu começar a fazer agora. Deixa eu descobrir o que a natureza espera de mim, como eu me realizo, como eu sou feliz. Quando cai essa ficha, o homem começa a viver a aventura de encontro da sua identidade, que em geral é uma busca da unidade interna, coesão interna, e unidade externa, o maior grau de fraternidade. E ele descobre alguma chave que conduz a essa condição humana. E quando ele descobre essa chave, ele volta para o mundo de onde ele veio para compartilhar isso. Então sempre tem essa trajetória de sair da banalidade, buscar o sagrado, encontrar uma identidade, um sentido de vida e voltar para compartilhar. Ele vai dizer que disso se trata. Busca e resgate do sentido de vida humano, busca e resgate da unidade. Todo mundo faz isso, vive etapas muito semelhantes. Bom, ele vai usar, como falei para vocês, não em todos os livros. As Máscaras de Deus, pelo que eu pude dar uma olhada, ele usa muito mais história, antropologia, até mesmo filosofia. Nessa obra em particular, ele vai apoiar muito na psicanálise, na psicologia clínica, psicologia analítica, do Jung. Ele vai se basear nessa área mais de estudos da psique. E ele vai falar que existe uma estrutura mítica que aflora do inconsciente coletivo, conceito junguiano, e que gera no homem uma percepção, como se num determinado momento soasse no despertador de cada ser humano a hora de crescer. Afloram conteúdos que cobram dele, geram um incômodo, geram um desconforto, uma inquietude, que cobram dele buscar um sentido de vida mais concreto, mais humano, mais válido. Isso ele chama de aflorar do inconsciente. Agora, aí eu gostaria de fazer um paralelo em uma parte, porque quando a gente fala de inconsciente coletivo, etc., esses conceitos junguianos, a tendência que a gente tem é achar que o mito é algo que aflora do inconsciente pessoal de cada um. Jung, por exemplo, não pretendia falar isso. Ele falava do inconsciente coletivo da humanidade, como se fossem alguns conteúdos que estão em algum plano da humanidade, esperando que cada ser humano os recupere, se aposse deles. Isso é muito parecido, gente, com aquilo que Platão chamava de teoria das ideias, mundo das ideias e o mundo concreto. É muito parecido com aquilo, para aqueles que viram o Kybalion, que o Kybalion chamava da mente de Deus, que em um determinado momento essas ideias descem para a mente do homem. Só queria que vocês entendessem uma coisa, o que é inconsciente para a filosofia. Você está fazendo alguma coisa hoje, sei lá, dirigindo seu carro,
O humor que você está, as formas mentais que está, a maneira como você está nesse momento é influenciado por um monte de coisas que você não está vendo. Ou não. Um monte de coisas. E isso é o seu inconsciente. Agora, essas coisas que você não está vendo podem estar no seu passado, que foi assimilado na sua infância, que é aquilo que a gente chama de inconsciente pessoal. Mas pode estar também na convergência de Júpiter com Saturno, não pode? Eles não podem estar te influenciando? Isso é um inconsciente cósmico. Pode estar, sei lá, no calor, é um inconsciente climático. Tudo aquilo que te influencia e que você não está claramente consciente daquilo é o teu inconsciente. Então, dizer que os mitos vêm do inconsciente não significa dizer que ele vem só de alguma coisa que está dentro da mente humana. Vem de um plano que existe na natureza que o ser humano ainda não conhece, que está atuando sobre ele, mas que ele ainda não conhece. Platão diz que era o mundo das ideias. Eu acho essa ideia bastante razoável. Que o mundo todo nasceria primeiro no plano mental. As ideias do universo nasceram antes do universo físico. E à medida que os seres vão evoluindo, vão cada vez mais se parecendo com aquela ideia a qual eles deveriam corresponder. Ou seja, evoluir é corresponder ao modelo que existe de você no plano das ideias. O Caibalion, o egípcio, falava a mesma coisa, é a mente de Deus. Quando as formas caem aqui embaixo, elas ficam imperfeitas por causa da resistência da matéria. E elas vão evoluindo para poder coincidir com essas ideias da mente de Deus. Ou seja, modelos. Os mitos seriam modelos de todas as coisas manifestadas, que existiriam antes que as coisas manifestadas teriam nascido. Antes que o ser humano fosse criado, existiria um modelo de para que serve o ser humano na natureza. E o homem manifesta e sai correndo atrás de corresponder a esse modelo. Isso seria evolução. Então, essa ideia do arquétipo, usando uma palavra mais popular, o arquétipo seria um modelo. E cada vez que se evolui, você fica mais parecido com esse modelo. Imaginem vocês o seguinte, o universo, que isso é uma concepção de várias filosofias antigas, imaginem o universo como cheio de seres em evolução. Hoje a gente já sabe que é assim, que as plantas evoluem, que os animais evoluem, que até as pedras têm um processo de ficarem mais complexas, sua organização molecular vai ficando mais complexa, e isso é uma evolução. Nós sabemos que existe evolução em todos os planos. Isso coincide muito com o que se pensava antigamente. O universo é pleno de seres em evolução, até chegar de volta à unidade. Teria saído da unidade e vai voltar um dia à unidade, isso é pitagórico. No meio do caminho tem um conjunto de seres, nós, humanidade, que saímos da ignorância absoluta e um dia chegaremos à sabedoria absoluta enquanto seres humanos. O máximo que um ser humano pode chegar a conquistar. Agora, para sair da ignorância e chegar à sabedoria, você tem um monte de degraus que você tem que subir, de dificuldades que vai ter que enfrentar, de inércias que vai ter que romper, de elementos que você vai ter que vencer. Imaginem vocês que no plano das ideias existe a receita perfeita para você vencer todos esses estágios. Eu sempre dou um exemplo antigo, mas que isso ficou muito marcado para mim quando eu aprendi o que era mito, nunca esqueci, que era minha avó costurando. Eu não posso dar uma palestra sem falar da minha avó, isso ficaria incompleto. Minha avó era uma exímia costureira e aqueles moldes dela costurando, aquilo me deixava, porque ela fazia molde de tudo, os moldes em papel de seda, que eu ficava sem entender como é que aquele rabisco que não tinha nada a ver com a roupa virava roupa. Aí ela me explicava, quando você coloca pano, coloca zíper, coloca botão, isso aí vira uma calça comprida, vira uma blusa. Não parece, porque é um modelo, é papel. Mas quando você bota matéria aí, vira. E aquele negócio, quando eu fui aprender mitos, fez todo sentido para mim. O mito é um modelo de ser humano. Quando você bota carne, osso, energia, tudo aí dentro, vira ser humano. Então, o mito é um modelo perfeito de como um ser humano pode chegar a vencer todas as dificuldades que ele tem que vencer até chegar à plenitude da condição humana. E evoluir significa vencer esses obstáculos. E se você lança a mão da receita, que está prevista lá no modelo, no mito, vence essas dificuldades com muito mais facilidade. Então, imaginem esse gráfico que eu coloquei aí. É como se você tivesse, para cada um desses momentos da evolução, um mito. E o mito do herói é exatamente o cidadão que passou por todos esses momentos, vencendo com o menor esforço e com o maior sucesso as dificuldades que cada um deles apresenta. Aprendeu a subir escada do jeito mais perfeito e transmite esse conhecimento para o futuro da humanidade. Bom, lógico que nós temos as dificuldades mais simples e comuns da vida e as mais complexas. Se diz que todas elas têm mitos. Campbell vai dizer uma coisa muito interessante. Os ritos de passagem tradicionais que nós tínhamos, aliás, dentro da nossa própria sociedade ainda temos alguns, embora eles tenham perdido a eficácia.
Mas em sociedades simples vocês sentem que ainda são bem eficazes. Então aqui eu coloquei, que é o exemplo que ele utiliza, uma tribo indígena. Quando o garoto vai sair da infância para a adolescência, da adolescência para a idade, para a juventude, para a idade madura, as responsabilidades que ele tem que assumir na tribo, tudo isso é demarcado por um cerimonial bem claro. Um rito de passagem, onde o garoto já sabe, ele vê se aproximando daquele rito, ele já sabe que para lá ele vai ter que ser diferente. Ele vai ter que morrer para certas coisas e nascer para outras. E isso é muito respeitado pela sociedade e é um momento, digamos assim, de passagem psicológica, incluído dentro da cultura, que ajuda o homem a superar determinadas etapas e entrar em outras. E ele diz da necessidade desses ritos, como isso era importante, porque gera desapego para um certo nível, ou seja, morte para a infância e renascimento na adolescência. Morte para a adolescência e renascimento na juventude, na idade adulta. Essa é uma das coisas belas que ele coloca. O homem tem tanto medo da morte porque ele não morre 1000 vezes ao longo da vida. Se ele morresse 1000 vezes ao longo da vida, aprenderia a morrer e a renascer. Não teria tanto medo, porque a vida está cheia de mortes. Agora, se você não morre nunca, vai ter que enfrentar só aquela lá do final, aí fica duro. Se você aprende a morrer para certas experiências e renascer em outro patamar, a morte fica desdramatizada. Ele vai falar mais adiante sobre isso, que o melhor antídoto para a morte, o único que vence a morte, é o renascimento. Eu acho isso lindo. Se você sabe renascer, você venceu a morte, senão não. Então ele fala de como esses protocolos, esses cânones sociais de cada cultura ajudavam e ajudam, só que na nossa sociedade isso está muito esvaziado. Eles se tornaram meras formalidades, que às vezes a pessoa até abre mão, por exemplo, de uma cerimônia de casamento, sei lá, algum tipo de cerimônia de batismo, uma cerimônia. Essas cerimônias hoje se tornaram formalidades muito esvaziadas de significado e não produzem uma transição psicológica muito significativa. E as pessoas vão ficando para trás, não passam de etapa. E isso é essa imaturidade coletiva que nós vivemos. Ele diz que nós vivemos, essa expressão eu achei interessante, patos de ênfase invertida. Ao invés da cultura te convidar a passar para frente, virar a página, ela te convida a ficar lá atrás. Ele diz como existe, por exemplo, fracassos de casamentos, porque o marido ou a esposa não deixaram de ser o filhinho do papai e da mamãe. Não deixaram de ser filhos para ser maridos ou esposas ou pais. Eles ficaram na etapa anterior. Não estão preparados para um novo papel social, para encarnar uma nova posição que a sociedade exige deles. Não estão preparados para isso. E isso é valorizado na sociedade, está na moda. Vocês já devem ter ouvido falar dos filhos canguru, né? Que os pais estão com 60 anos, eles com 40 e dentro de casa. Os pais com 70, eles com 50 e dentro de casa. E a sociedade acha isso um barato. Tá bom, eu não tenho nada contra a forma de vida que cada um escolheu. Vocês hão de convir que isso aí gera um vínculo de dependência mútua que talvez não seja muito sadio. Porque talvez fosse natural para o filho aprender a encarar a vida sozinho, talvez fosse natural para os pais que o filho cumprisse o seu destino e eles tivessem que voltar ao ponto de partida, talvez fosse mais sadio para o crescimento de ambas as partes que a vida seguisse o seu caminho. Esse patos de ênfase invertida valoriza quem não foi para frente, quem ficou lá atrás. Ou seja, nunca deixou de ser o filhinho e já era a época dele ser o avô. E ele não deixou de ser o filhinho. E isso ele diz, isso é complicado e a nossa cultura incentiva essa paralisia emocional. Ela não dá valor específico aos ritos de passagem, então o homem não cresce. E parece que a vida, e Campbell acredita muito nisso, eu acho muito bonito, a vida tem um sentido para essas passagens que ela nos propôs. Cada uma delas tem alguma coisa para nos ensinar. Imagina que você está fazendo uma viagem de trem, você desce na primeira estação, vê a cultura, experimenta a culinária, vê o folclore, volta para o trem, aprende um monte de coisa nessa cidade. Desce na segunda estação, aprende um monte de coisa. Se você descer em todas as estações e aprender tudo o que tem que aprender, no final da viagem você é um sábio. Mas quando uma pessoa é muito imatura, ela só desce na primeira estação, as outras todas ela não quer. Então chega no final da viagem, ela ainda é criança, ela só tem a experiência da infância. Parece que a vida criou todas essas estações, porque cada uma delas tem algo que você tem que colher para chegar no final da viagem e montar o seu quebra-cabeça, que é a sua própria identidade. E se você não desce em alguma dessas estações, significa alguma peça do seu quebra-cabeça vai faltar no final. A vida não é caos, é cosmos, ela é inteiramente pedagógica e ela tem algo para te dizer, com tudo aquilo que ela te oferece para ser vivido. Então ficar preso numa determinada faixa etária,
que a nossa cultura, quando não prende na infância, prende na adolescência. E quando não prende na adolescência, prende na juventude. Que a partir daí ninguém sai mais, porque só a juventude tem valor. Aí fica a vida inteira tentando forçar a juventude a não acabar mais, ou a voltar, ou não é assim. Só a juventude tem valor. Então, tudo além disso já é monótono. Isso quando a criança também não é incentivada a chegar na juventude mais rápido do que o normal, porque só a juventude tem valor. Então, nós brigamos contra a vida. E, como consequência, não aprendemos aquilo que ela tem para nos ensinar. Falta um monte de pedaço no nosso quebra-cabeça na hora da gente fazer uma síntese de vida. Falta um monte de partes. Bom, o monomito, então, vai incluir essas fases, que é a separação. Separação significa sair da banalidade. Está vivendo totalmente alienado, piloto automático, só sobrevivendo. Chega uma hora que vem um impacto, uma prova. Eu me separo daquele mundo em que eu vivia. Ele vai falar uma coisa linda sobre isso, gente, uma coisa chamada crise. Mais adiante eu vou repetir essa informação, mas deixa eu antecipar, porque eu achei isso maravilhoso. Ele diz que toda vez que você entra numa crise, existe uma tendência a gente se culpar e dizer, eu estou aqui porque eu fiz bobagens. Às vezes é verdade. Mas às vezes você está nessa crise por mérito e não por demérito. Fez tudo o que tinha que fazer, cumpriu as etapas anteriores, agora é ir para frente, a vida está te cobrando e ir adiante. Ou seja, graças a tudo que você fez, você chegou ao momento de jogar tudo fora e começar de novo em outro patamar. É como o garoto, que hoje é muito comum isso, que sai do ensino fundamental, entra no ensino médio e entra em crise, porque o ensino médio é aquela loucura para o vestibular, né? Mas por que ele chegou no ensino médio? Porque ele está sendo castigado? Não, porque ele fez direitinho tudo no ensino fundamental. Passou. Então, nem sempre a crise é porque você está sendo punido, às vezes a crise é porque soou a hora no despertador da vida de você encerrar essa etapa e passar para outra. Então, às vezes a crise é um sintoma muito positivo, momentos de crescer. Então, ele vai dizer que um monomito passa por essas fases: separação, iniciação, retorno e compartilhamento. Pensem nas histórias todas de heróis, tanto históricos quanto simbólicos que vocês conhecem. Em geral, existe essa trajetória. Separação da vida banal, da vida cotidiana, provas repetitivas até que ele entenda, superação das provas a partir do momento que ele entende o que elas querem dizer e derrota o elemento contra o qual ele está lutando, que é a iniciação, ou seja, um outro patamar de consciência, retorno e compartilhamento daquilo que ele aprendeu. Relação entre mito e sonhos, ele vai falar que, a princípio, eles têm um elemento comum, que é uma representação simbólica daquilo que a tua psique está pedindo de você. Só que no caso do sonho, às vezes a gente mistura um monte de elementos pessoais que isso fica irreconhecível. No caso do mito, isso está mais claro. Mas, em geral, são elementos que têm um apelo da tua psique por crescer, um apelo da tua alma para que você vire a página, uma sede de crescimento, uma necessidade de expansão, tanto no sonho quanto no mito. Mas o mito ele é menos distorcido por elementos pessoais. Ele vai dizer que toda cultura humana, que foi de fato cultura, ou seja, cultos, que cultivou o ser humano, o fez crescer, ela foi um aflorar na sociedade de mitos que até então não tinham aflorado. Ou seja, os mitos, ao nascerem no mundo, elaboram a cultura humana, a verdadeira cultura, que é aquela que nos incentiva a crescer. Que quando os elementos culturais que nos cercam não nos incentivam a crescer, não mereceria de fato o nome de cultura, porque não cultiva. Talvez esteja nos puxando para baixo e não para cima. Aí ele vai dar alguns exemplos que são muito interessantes. Por exemplo, o rei Minos, Creta. Minos, para quem conhece a história, ganhou um touro branco de Poseidon, como uma consagração de que ele era o legítimo rei de Creta. Não vou entrar em detalhes, a luta dele com os irmãos e tudo mais. Mas esse touro branco era para que ele sacrificasse em honra ao deus Poseidon, que para isso se tornasse um verdadeiro líder. Ou seja, a ideia de sacrificar, palavra complicada, sacrificar o touro branco era o sacrifício do seu próprio eu pessoal. Diz que todo rei, todo líder é um homem que tem que sacrificar o pessoal em prol do coletivo, em prol de ser um referencial. E como ele não fez esse sacrifício, significa que ele era arrogante, ele era egoísta, ele queria os méritos para si, ele queria trabalhar para a sua personalidade. E isso faz com que ele se torne um tirano, que vai gerar todo o drama da geração do Minotauro, porque esse touro, a rainha se apaixona por ele, gera com ele um monstro, que é o Minotauro, e aquela história toda que vocês conhecem. Ele diz que toda vez que um homem tem poder e exerce esse poder de maneira egoísta, ele se torna um tirano.
ainda que não seja um rei, na sua vida pessoal, quando você tem poder e utiliza isso de forma egoísta, você se torna um tirano. No mínimo, você tiraniza a si próprio e as pessoas que te rodeiam. E esse tirano, ele invoca a presença de um herói para vir resgatar. O herói é exatamente a antípoda do tirano. É aquele homem que aceitou conscientemente subordinar-se às leis universais. Fazer o que é justo, nobre e bom. Que o justo, nobre e bom venha ao mundo através dele, que as causas dele não sejam mais pessoais, sejam universais, sejam humanas. Ele vai falar que Arnold Toynbee, que era um historiador, que eu nem sabia que Toynbee falava de mitos, o Campbell que veio falar isso para mim, que Toynbee dizia que o herói nada mais é do que o tirano transfigurado, renascido. Às vezes não são duas pessoas, é uma só. Eu já tinha visto isso no mito do rei Arthur, que quando o Uther Pendragon morre, através do feitiço da transmutação, ele se torna Arthur, é o mesmo ser. O Arthur purificado através da espada da vontade, Excalibur, não vou contar essa história agora, mas essa história do feitiço da transmutação significa um personagem que renasce purificado. Ele diz que quando você é um tirano, você está invocando um herói que às vezes é dentro de você mesmo. Não sei se vocês estão entendendo. Uma coisa é o rei de Creta, outra coisa é você, que é rei da sua vida. Mas se você é um mau rei, é um tirano, você está invocando que surja o herói dentro de você para te depor. Para tirar você do poder e colocar um novo patamar de consciência, que não reja a vida para fins pessoais, mas que seja capaz de subordinar conscientemente as leis universais. Toda vez que surge um tirano, surge a profecia do herói. Ele vai vir, a qualquer momento. Isso tanto no individual quanto no coletivo. Vitória sobre o pessoal e conquista do humano, ou seja, o homem temporal passa a ser um homem eterno, um universal. O tirano vira o herói. O homem temporal se torna o homem eterno, que já não trabalha apenas para a sua sobrevivência egoísta, trabalha para gerar alguma transformação real no mundo e em si mesmo. Lembrem daquela frase do Cícero que eu já falei 1 milhão de vezes para vocês. Certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas que participam. Ou seja, você saiu daqui um pouquinho maior e as pessoas que conviveram com você um pouquinho maior, você fez diferença. É uma diferença real, porque o resto tudo é sombra. A diferença real é, eu cresci e ajudei as pessoas a crescerem. Diante da morte, só vai sobrar isso. Vocês acham que vocês vão pensar em quê diante da morte? Diante da morte nós pensamos, eu usei a minha vida para crescer como ser humano e permitir às pessoas que conviviam comigo crescer, e isso é a única riqueza positiva que ninguém pode tirar de você, que se pode levar nesse momento. Conta-se, eu não sei se essa história é real, que Alexandre Magno, antes de morrer, tem grande possibilidade de ser folclore, mas vamos lá, que ele pediu que o seu caixão fosse carregado com as mãos para fora, porque ele era praticamente o rei do mundo, e ele queria que todo mundo visse que ele foi para o túmulo de mãos vazias, que nada daquilo que ele tinha conquistado poderia ser levado para o túmulo. Folclore ou não, a história é interessante. E ele diz que o que tira o homem desse labirinto da vida, onde ele se perde em coisas irrelevantes e pessoais, é o fio de Ariadne. Ele vai dizer, o que é esse fio de Ariadne que tirou Teseu do labirinto? É um fio tecido por todos os heróis que já houve na história, que se enfiaram em labirinto e saíram. Ou seja, a trilha é deixada por todos os heróis da história. Ou seja, já houve algum homem que superou o egoísmo? Já houve algum homem que superou qualquer tipo de separatividade? Já houve algum homem que tenha sido de fato útil para a humanidade como um todo? Se ele existiu, ele é um fio. E você pode seguir essa trilha para sair do labirinto. Para quem já leu um livro maravilhoso oriental, que é o Bhagavad Gita, quando termina o Bhagavad Gita, tem uma passagem que eu acho muito bonita, que diz que sempre te sentires abatido, derrotado, sem forças diante do drama humano, que olhes no horizonte e ali verás Arjuna, o príncipe entre os homens, vitorioso sobre os seus inimigos. Eu acho essa passagem muito interessante. Houve um homem que venceu, está lá no horizonte, foi Arjuna. Ele venceu, então dá para mim. Um venceu, eu também posso. Esse é o valor do herói para a humanidade. Um venceu, eu também posso. Esse é o fio de Ariadne, que me conduz para sair do labirinto. Quem saiu, saiu como? E quem foi que saiu do labirinto? É bom a gente dar uma olhada na história e perceber quem de fato saiu do labirinto. Quais foram os homens que não foram massacrados pelo apego a coisas passageiras,
que não foram massacrados pela angústia de estar apegados a coisas que eles estão sempre perdendo todos os dias. Perdem a sua aparência no espelho, perdem o seu status, perdem o seu reconhecimento, às vezes perdem amizades superficiais, perdem um monte de coisas, que coisa horrorosa isso. Parece que desde o momento que viraram a nossa ampulheta, a gente só foi perdendo, a areia só foi caindo. A areia não sobe, só cai. A lei da gravidade da areia na nossa vida é um negócio horroroso, não sobe a areia, só cai. Então, se nós não aprendemos nada com a vida, parece que a vida é um compasso de espera para cada vez perder mais. Então, ver quem foi que não viveu assim, quem foi que chegou ao final da vida tendo, de fato, ganho muita coisa para si e para a humanidade. Alguns desses homens, nós estamos falando deles aqui hoje, é sinal de que aprendemos com eles, ou seja, foram vitoriosos. Esse é o fio da vida dos heróis que saíram do labirinto, que é uma herança preciosa para a humanidade. Platão já falava sobre isso, da importância do herói. Vital para a sociedade. Recupera a crença do homem em si próprio. Vejam que linda essa frase. Frase digna de porta de armário. Já falei para vocês que eu fiz isso durante muito tempo. Recomendo. Cartolina colorida, daquelas bem feias, bem coloridas. Canetinha. Escreve as cartolinas lá. Enquanto você não decora, você não tira. Você fica vivendo naquele quarto horroroso, cheio de cartolina. Você se obriga a decorar, senão não tira aquele negócio dali. Foi eficaz, eu já decorei muita coisa assim. Muita cartolina já passou pelo meu armário. Vejam que lindo isso. Apenas o nascimento pode vencer a morte. Não é bonito? Parece paradoxal, mas tem toda a razão. Por exemplo, como eu falava para vocês, as crises. Numa crise, algo morre e algo nasce no lugar. Isso é sinal de que eu vivi bem essa crise. Mas fico me recusando a me desapegar daquilo que quer morrer. Parece que eu vou morrer junto. Às vezes as pessoas estão em crise e sentem essa sensação de que estão morrendo. Ou às vezes querem morrer. Ou às vezes até se matam mesmo, que é uma tristeza. Não é assim? De fato tem algo morrendo. Eu quero morrer. Olha, depende do que você chama de você. Uma parte de você eu acho que vai morrer mesmo. E é bom que morra. Mas uma outra parte está aí, gestando, querendo nascer. E isso é sadio. E isso é conviver diariamente com a morte. A morte não te assusta mais, eu vivo com ela todo dia. Eu sei como é. Eu sei como é que é o modus operandi da morte. Maldição irrompe da casca da própria virtude. É o que eu falava antes para você. Ou seja, você não está em crise porque você fez tudo errado, às vezes está em crise porque você fez tudo certo. A surge da casca da própria virtude. Fez tudo certo, encerrou essa etapa, agora é outra. O que eu fiz para merecer isso? Fez muita coisa boa, por isso que está acontecendo isso. Se não tivesse feito, estava repetente, vivendo tudo de novo. Porque você fez tudo bem feitinho, é hora de fechar essa experiência e passar para outra. Percebe que isso é muito interessante quando você está em crise, pensar dessa forma? E se eu não tiver feito tudo errado? E se eu estiver vivendo uma crise exatamente porque eu fiz tudo certo e agora é hora de virar a página? É interessante pensar assim. Ele vai fazer uma colocação que eu acho muito interessante, que às vezes nós consideramos que a comédia, que joga muito com ironia, com sarcasmo, que o mito, que às vezes é muito enigmático, simbólico, o conto de fada, que sempre termina com um beijinho e foram felizes para sempre, são menos realistas do que a tragédia, porque a vida é heavy metal, né? Tem que ser aquele damalhão, tem que chorar, tem que se despedaçar, tem que cegar os próprios olhos, matar o pai. A vida é barra pesada, então a tragédia é mais realista. Ele disse, olha, isso é próprio de inexperientes. E ele tem razão. Não houve um sábio do passado que não considerasse a comédia mais iniciática e mais profunda do que a tragédia. A comédia, o mito e até o conto de fada são mais iniciáticos e mais profundos do que a tragédia. Ele vai explicar por quê. Porque a tragédia é a perplexidade diante da perda. E a comédia, o mito, o conto de fada é a compreensão e a conciliação. É você perceber que aquilo tudo tem um sentido maior, que de fato você não perdeu nada porque nada era teu, e que simplesmente a tua consciência foi convidada a passar por um degrau superior. Então a tragédia reflete a perplexidade, a comédia a compreensão, a assimilação da moral da história. Então deixa de ser trágico, passa a ser interessante, tem um sentido. E ele vai falar, a tragédia termina em morte e despedaçamento. Ou seja, perda daquilo que amamos. É sempre despedaçamento. Levaram um pedaço meu. O que foi? A filha casou. Levaram um pedaço meu. O que foi? A mãe morreu. Não. O conto de fada sempre mostra nisso uma possibilidade de reconciliação, de harmonia, de felizes para sempre. Bom, eu encontrei mais a essência da minha mãe.
Ou encontrei mais a maneira de amar, porque quando você ama um filho e ele se vai, você percebe que você não é dono de nada. Você é um posto de enriquecimento dos dons da vida, as coisas vêm para a tua mão, você dá tudo que você tem e deixa elas seguirem seu curso. Em tudo na vida é assim. Portanto, essa experiência me ensinou. Então não há perda, há conciliação, uma harmonização, eu entendo o sentido de tudo isso. Então quando você vê lá o beijo da Branca de Neve, aliás, cá entre nós, gente, momento revolta, momento tragédia. Existe uma coisa que me mata e o pessoal vem dizer que conto de fada, fantasia, não se deve contar para as crianças, ou ainda pior, hoje ainda existe uma moda de dizer que a Branca de Neve é politicamente incorreto porque o príncipe beijou uma mulher dormindo, e isso é um desrespeito ao feminino. Isso para um filósofo é de matar. Eu só não morro porque eu não estou vivendo uma tragédia. Que é de matar, é. Porque isso é altamente simbólico. Vocês viram alguma semelhança entre essas duas cenas? A Branca de Neve sendo beijada pelo príncipe e o dedo de Adão tocando no dedo de Deus é a mesma coisa. O príncipe está representando nessa dualidade o espírito, que beija a matéria e é desperta da horizontalidade, se une a ela. É a mesma coisa de Deus e Adão. É o momento que você encontra dentro de você o príncipe, o dedo de Deus, a essência divina, e ele te tira da horizontalidade, ele te verticaliza, ele te desperta. Ou seja, o conto de fada está mostrando no final que a alma humana, branca e pura, de neve, se tornou mais consciente da sua essência, do seu ser. Que Adão se colocou de pé para poder tocar no dedo de Deus, ou seja, se verticalizou, se tornou humano. É a mesma coisa, a mesma coisa. Daqui a pouco vão dizer que Adão e Deus, a criação de Adão era politicamente incorreto, porque Adão estava dormindo, Deus foi lá perturbar. Enfim, nós vivemos uma época do literal. E isso produz coisas tão ridículas que não dá para acreditar, não dá para engolir. E eu tenho visto isso todos os dias. Eu já até evito falar de contos de fada hoje, porque é uma pancadaria. Não dá para levar a sério. Isso significa uma sociedade que não entende nada de simbólico. Se não entende nada de simbólico, o que eu posso deduzir disso como uma filósofa chata que me corresponde a ser? Não tem visão simbólica nenhuma da vida, devem estar sofrendo as pampas. Porque a vida sem simbolismo é um negócio sem pé nem cabeça. Ou vocês não acham? Sem pé nem cabeça, estão o tempo todo dando e tirando coisas para a gente. Que chatura, que Deus mais sádico. Por que ele dá as coisas para a gente se logo depois, na próxima curva, ele vai tirar? A vida sem simbolismo é um inferno. A gente tem que estar fugindo dela com paliativos, com alienantes, com vícios, para a gente se distrair e não ver a tragédia que a gente está metido. E isso, resume-se a isso o painel da vida quando ela é superficial. Então, se não tem simbolismo, a coisa está feia. Vejam que interessante esse exemplo que ele coloca. O homem que tem uma consciência desperta, que vai cada vez mais se apegando àquilo que é essência, é permanente nele. Ele é indiferente ao passageiro como a água fervente às bolhas, ou o cosmos ao desaparecimento das galáxias. Ou seja, as alterações que acontecem momentaneamente na vida, você sabe que elas vieram e vão passar. Mas você sabe que elas não podem roubar de você aquilo que você é. Você sabe que elas vieram, não vieram em vão, é para que você dê ali uma demonstração de quem você é, para que você dê o seu melhor, mas você sabe que o destino delas é virem e passarem, mas que elas não vão levar consigo a tua essência, que aquilo que você é não pode ser tirado. Então ele diz que uma certa indiferença não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo, de não se deixar destruir pelo transitório, é próprio do homem sábio. Ele sabe que o transitório faz parte do jogo de aparências, mas que ele não pode de fato perder nada. Quanto mais ele evolui, mais fraterno se torna, mais a essência de todos os seres está com ele. Portanto, não é a morte física que vai tirar um ser dele. Não é a morte física que vai afastar alguém cuja essência ele aproximou do seu coração. Vocês lembram? Eu não resisto, vocês me desculpem, mas eu acho que não tem uma palestra que eu não fale do Khalil Gibran conversando com a Mary Haskell, porque esse negócio é irresistível. Ele fala de quase tudo naquelas benditas cartas que ele faz, o amor da sua vida, que é Mary Haskell. Tem uma passagem que eu adoro, que ele vira e diz: olha, Mary, eu sou um homem muito teimoso. Tem duas coisas que ninguém nunca vai me convencer. Primeira, de que eu não tenho uma alma imortal. Segundo, que a minha alma possa ser separada da sua. E isso era uma vivência tão profunda dos dois, que Mary era a criatura mais próxima de Gibran que tinha. Quando ela vai ao seu enterro, o pessoal fica chocado, porque ela estava sorridente. Ninguém sabia quem era ela, porque a relação dos dois era bem íntima. E o pessoal falou: a mulher está rindo no enterro. Quem é ela?
E ninguém deveria estar sofrendo mais do que ela, mas, no entanto, ela tinha certeza de que não poderia perdê-lo. Que nada nem ninguém poderia tirar Gibran dela. Vocês percebem que ela chegou a um nível de unidade, que as aparências, o corpo de Gibran, o corpo dela eram bolhas. Mas ela sabia o que havia de profundo. Que aquilo não poderia ser rompido, aquilo não poderia ser separado. Cada vez que o homem vai conquistando mais da sua essência, as aparências vão pesando menos. Ninguém viu Mary, que era a que mais tinha razões para chorar, derramar uma lágrima na morte de Gibran. Crescer é preparar-se para ver aquilo que é. Eu acho isso muito bonito. Crescer é preparar-se para ver a realidade do universo. A realidade existe algo permanente. E quando nós temos os pés pousados naquilo que é permanente, o terreno não treme, não ficamos instáveis, não sofremos mais tanto. Não há mais tragédias para aquele que tem o solo firme onde pousar os pés. E o solo firme onde pousamos os pés é sabedoria da essência da vida, que não pode ser perdida. Ele coloca essas duas passagens, que eu acho muito bonita, ele coloca, estou apenas recortando, as metamorfoses de Ovídio, poeta romano. Tudo está em mudança, nada morre. O espírito vagueia, ora está aqui, ora ali, e ocupa o recipiente que lhe agrada. Pois o que existiu já não é, e o que não existiu começou a ser. E assim todo o ciclo de movimentos reinicia. Percebem? O espírito ocupando diferentes recipientes, mas não chora quando o recipiente se quebra. Você sabe que virão outros recipientes, mas o conteúdo não se perde. Bhagavad Gita. Apenas os corpos onde habita o eterno, imperecível, incompreensível eu perecem. Apenas os corpos. O incompreensível eu não. E quando se tem a consciência desse incompreensível eu, quando ele passa a ser compreensível, já não se lamenta tanto pelos recipientes. O fogo não deixa de existir quando as velas terminam de se derreter. O fogo vai habitar outra vela, outro local. O fogo é permanente, é eterno. E há que ter consciência do fogo em nós. E isso nos tira da instabilidade. Diz que toda a vida, imaginem vocês uma estrada que tem 500 setas apontando, vai para lá, outra vai para lá, outra do lado vai para lá, embaixo vai para lá, 1000 setas apontando para lá e a gente vai para lá. Ele diz, todos os acontecimentos da tua vida são setas, são sinalizações apontando para você ir para lá. Quer encontrar o permanente. Mas você não lê essa placa de sinalização, você acha que bonitinho isso aqui, eu vou para lá, deve estar apontando para lá. Nós não sabemos ler a sinalização da vida. E aí sofremos significa pegou o caminho errado, quando é o sofrimento destrutivo. Pegou o caminho errado. Aprende a ler a sinalização da estrada, ajuda. E a sinalização da estrada foi feita para te levar ao teu destino. E existe um destino para a humanidade. Ele vai dizer que o herói histórico, ele às vezes tem uma dificuldade, que o pessoal diz, olha, esse negócio de herói que você está falando só funciona para os heróis míticos, os heróis imaginários, os heróis históricos não, a gente tinha que vencer um obstáculo externo mesmo. Júlio César tinha que vencer as guerras gálicas mesmo. Joana d'Arc tinha que lutar contra os ingleses mesmo, era alguma coisa concreta. Ele diz, olha, vocês só estão vendo a casca, porque quando um herói sobe no cavalo e vai lutar, a vitória fundamental que ele tinha que ter já teve dentro de si. A vitória não é o que está acontecendo fora, é o que aconteceu dentro. Fora só é consequência. Lembra de mais o Dhammapada isso, né? Mais do que vence 1000 homens em batalha é aquele que vence a si mesmo. Cidadão que foi para a batalha já venceu a si mesmo. O fundamental já foi feito, o resto é consequência. Krishna vira para Arjuna no Bhagavad Gita e diz, luta porque eu já venci por ti. Internamente ele já tinha dado a sua luta e já tinha chegado a ver Krishna, que era a essência, o seu eu sagrado. Agora era só movimentar, estava feito. Estava feito. O material era só consequência, ele já tinha entendido o mito. Já tinha vestido a ideia, o arquétipo. Forças são reencontradas e revitalizadas dentro de si para operar a transfiguração do mundo, redimido pelo amor e pelo conhecimento. Imagina o que é isso. Ele diz que tem um monte de sementezinhas douradas dentro de você. Tudo que você fez de bom até hoje é porque você ativou uma sementezinha dourada dessa. Mas você não pode ficar só com uma, porque para você ser um ser humano completo, digamos, você tem 7 sementes que tem que florescer. Nome bem simbólico. Floresceu uma, tá bom, fica bonitinho, dá flores, mas uma hora que essas flores murcham, elas necessitam que nasça outra. Vocês têm que voltar lá e redimir alguma coisa que foi esquecida e fazer florescer. Isso vai fazer com que você passe por um outro estágio de crescimento. Chegando a determinado momento, esgotou a capacidade dessa segunda sementinha. Você tem que voltar lá, isso vai gerar uma crise. Pegar a terceira sementinha, fazer ela florescer. Vocês percebem que isso vai gerando uma senoide assim?
Está lá em cima, mas vai viver uma crise. Por quê? Você só desenvolveu até a 5ª sementinha. Tem 2 lá que ainda estão esperando. Tem elementos que você precisa ir lá, voltar, trazer à tona e viver, para que você chegue a ser um ser completo. Então, você vai gerando essas microcrises no meio do caminho, tanto no individual quanto no coletivo. Enquanto não chegamos a desenvolver a plenitude do nosso ser, enquanto tem sementinha lá parada esperando, vai ter crise. E pode ser, como nós já falamos, que a crise tenha acontecido porque você terminou de desenvolver a 4ª sementinha e esteja na hora da 5ª. Isso seria alguma coisa para ser comemorada, mas a gente lamenta, porque a gente não gosta de crise. Não é agradável, mas às vezes é um sintoma de crescimento. Percebam que às vezes dentro da sociedade, determinadas provas, o garoto que vai fazer vestibular, ele não acha que ele está fazendo vestibular porque ele está sendo castigado pela vida. Ele está fazendo vestibular porque ele terminou o ensino médio e passou. É sofrido, mas é sinal de que ele caminhou até aí. Se nós entendêssemos que a pedagogia humana é uma imitação da pedagogia da vida, entenderíamos que as provas vêm no momento que a gente fechou a etapa anterior. Isso é natural. Ele vai falar da vida de Buda de uma maneira que eu nunca tinha visto ninguém falar, e eu acho muito bonito. Ele fala de Buda, conta a história toda para mostrar que Buda e outros heróis históricos encarnaram perfeitamente o monomito. E ele até me convenceu disso, nunca tinha parado para pensar nisso. Ou seja, aquele processo de sair do cotidiano lá em Kapilavastu, enfrentar as suas provas, sofrer, chegar à iluminação e depois voltar para a humanidade para compartilhar aquilo que ele tinha descoberto. Aí ele sai comparando isso com tudo quanto é gente, em tudo quanto é lugar. O retorno de Moisés com as tábuas da lei, Prometeu que retorna com fogo, Enéas que volta com os lares e penates para fundar a precursora de Roma. Ou seja, todo mundo que foi precursor de alguma coisa na história fez isso. Saiu do seu cotidiano, lutou adoidado, a gente achou que ele fosse perder, mas venceu, foi vitorioso e volta para trazer esse aporte que permite que toda a humanidade pule uma etapa para cima, graças à vitória dele. Então a criação de Roma foi um pulo civilizatório. Cada um desses heróis permitiu um pulo civilizatório para a humanidade, porque ele voltou para compartilhar os frutos da sua vitória sobre si mesmo. Então ele vai mostrar, eu achei muito bonito isso, quando o Buda chega à sua iluminação, que ele se coloca no local que ele chama de ponto imóvel. Alguém conhece a história da vida de Buda? Quando ele chega à iluminação, ele está ali, ele se senta sob a árvore Bodh Gaya e começa a meditar. E vem o demônio Mara, jogando todo tipo de tentações em cima dele, ele não está nem aí. Um exército marchando contra ele, quando soltam as flechas, viram pétalas de flores caindo em cima dele. E ele ali, ele não acredita mais nas aparências. Aí chega um determinado momento que o demônio Mara questiona o direito dele estar ali, sentado sobre o ponto imóvel, o centro do universo. Aí ele faz um mudra com a mão e toca a terra. Ele invoca a terra como testemunha de que ele tem direito de estar ali. E a terra depõe a favor dele. Ele tem direito de estar no ponto imóvel, no centro. E a terra depõe a favor dele e ele derrota o demônio Mara. E chega à iluminação. E volta e fica um tempão fazendo pregações pelo mundo. Essa ideia que ele coloca do ponto imóvel, gente, é um dos mitos mais antigos da humanidade. É o simbolismo do centro. Centro é aquele ponto sagrado em torno do qual toda a nossa vida deveria se organizar. É a magia da circunferência de que falava o hermetismo. A forma mais perfeita do universo é a circunferência, porque tem um centro oculto, que é a tua essência, o teu eu divino, que todos os pontos da tua vida teriam que estar equidistantes dele. Então, um ser que tem a consciência assim, esférica, todos os pontos igualmente atendidos pelo centro, é um sábio. É à toa que Platão dizia que a forma mais evoluída era a forma esférica. Tudo igualmente atendido pelo centro. Vocês percebem que quando se funda uma cidade, a primeira coisa que faz, botar lá um crucifixo, reza a missa e a cidade cresce em torno daquele centro sagrado. A sacralização do espaço. Intuitivamente a gente sabe que no centro do universo, no centro do homem, existe uma essência divina que justifica tudo. Que a gente precisa achar esse centro. A tradição hermética dizia que a gente vai girando, fazendo uma espiral, passando pelos pontos de experiência e afunilando até tomar esse centro. E isso é o processo de evolução, é como se fosse a árvore de Natal, lá em cima coloca a estrelinha de 5 pontos. A vitória do 5º elemento sobre os 4, que a tradição chama de quaternário ou personalidade, a vitória do imortal sobre o mortal. Então é interessante essa ideia, tomar o centro. Buda se senta no centro, o ponto imóvel do universo, o centro dele mesmo.
e clama à terra para testemunhar o seu favor. Ou seja, a terra mostra que toda a trajetória dele foi para conquistar esse centro e agora ele é digno. Ele é dono de si próprio e todos os fatores da sua vida giram à sua volta. Eu esses dias estava assistindo, todo mundo assiste, não digam que não assiste, porque eu sei que vocês assistem escondidinhos, que são aquelas milhares de conferências do TED. Vocês não assistem? Eu assisto de vez em quando uma ou outra. Eu estava vendo uma conferência de um empresário brasileiro chamado Ricardo Sandler, que eu não sei se alguém já assistiu, é bem interessante. Ele tem todo um projeto revolucionário de educação, uma escola chamada Lumiar. Ele diz o seguinte: olha, eu boto o menino, ao invés de estudar matemática, eu boto o menino para montar uma bicicleta. Eu quero ver fazer uma roda de bicicleta sem saber quanto é pi. Ele descobre quanto é pi porque ele quer fazer bicicleta. Eu achei isso ótima a ideia, que ele realmente faz isso, esse método dentro do seu sistema bastante revolucionário educacional. Eu fiquei pensando, bom, para construir uma roda de bicicleta, ele não só vai descobrir quanto é pi na matemática, mas ele vai descobrir o valor do centro na filosofia também, dá para tirar outras conclusões disso. Porque ele vai descobrir que sem centro não tem roda. E que é desse eixo central que tudo emana. Então, ao invés de fazer uma reflexão só matemática, dá para você fazer uma reflexão filosófica também. E fazendo bicicleta também você ensina filosofia. Só puxar um pouquinho o raciocínio para o simbólico. Você também ensina filosofia, porque está em tudo. E eu não entendo como é que as pessoas dizem que a filosofia não é prática. Ela está em tudo. Ela está no porquê de todas as coisas. Se você encontrar a filosofia, é só você buscar o porquê de qualquer fato da sua vida. Você vai perceber para que serve a filosofia. Bom, continuando, ele vai dizer que existe uma unidade do espírito humano em aspirações, poderes, vicissitudes superadas e sabedoria encontrada. Isso é a trajetória do monomito. Todo mundo vai passar por aí. Não é uma questão de querer ou não querer, é o que a natureza prevê para a gente como seres humanos. Nós temos todas essas possibilidades, uma trajetória comum, e o herói vai na frente para te nos mostrar por onde vai. Existe uma trajetória travada aí no plano das ideias, traçada, que é a palavra que eu queria, achei. Traçada no plano das ideias, e ainda tem o herói que vai na frente para te mostrar o caminho. E isso seria o ensinamento do mito. O herói é filho do rei, uma divina imagem redentora que se encontra em nós e que espera ser reconhecida e transformada em vida. Dá à luz a nossa consciência humana. Vai dizer que é muito comum que nesses mitos o herói seja um príncipe, seja filho de um rei. E nós, de fato, somos filhos da nossa essência divina, que deveria reinar sobre a nossa vida. E ao reconhecer essa paternidade, nós encontramos a nossa ascendência, encontramos o nosso nome interno, a família que pertencemos. Encontrar essa essência que nos trouxe ao mundo. Nós viemos ao mundo como filho da nossa essência para poder refleti-la no mundo concreto. Então nós somos filhos de reis, o eu divino em nós, todos nós. E ao reconhecer essa paternidade, sabe aquelas coisas que até as telenovelas fazem de vez em quando? Sempre tem um personagem que não sabe quem é seu pai e descobre no meio do caminho. Isso é uma herança de um fragmento mítico. O reencontro do pai é reencontro da essência que te trouxe ao mundo. Do eixo da tua roda, do teu centro, que é o simbolismo do centro que vive em todo ser humano. Olha que bonito isso que ele coloca no livro, Evangelho Apócrifo de Eva. Sou vós, e vós sois eu. E onde quer que possais estar, aí estarei. Estou em todos os lugares, e sempre que o desejardes, me encontrareis. E encontrando-me, encontrareis a vós próprios. Isso é Deus falando com o ser humano. Vocês entenderam isso? Sempre que quiseres, pode me encontrar em qualquer lugar, porque é ver a Deus em todas as coisas. E se você encontra o divino, encontrou a si próprio. Porque você encontrou aquilo que originalmente gerou a tua ideia no mundo, a tua essência, a tua verdadeira identidade. Bom, se nós considerarmos que o centro existe em todas as coisas, a ideia de que em todas as coisas existe algo de divino, uma essência, o centro está em todos os lugares e em lugar nenhum. O centro ele chama de ponto imóvel, ubíquo, onipresente. Ou seja, tudo tem o seu centro. Existe o divino em todas as coisas, através do qual as energias da eternidade irrompem no temporal. Ou seja, a essência, o centro, gera uma sombra no mundo manifestado, que é o corpo. E o corpo evolui para poder reconhecer o seu pai, a sua essência, de onde ele veio e para onde vai voltar. Lembrem da eternidade dinâmica de Helena Blavatsky. Pode ser que exista vida no universo em todas as direções. Eu não sei que língua ela fala, eu não sei que forma ela tem, mas eu sei o que ela está dizendo.
Todas as vidas no universo estão chamando os seres de volta para a casa do Pai. Essa é a mensagem que ecoa nos 4 cantos do universo. Encontre a si próprio, encontre o Rei, volte para a unidade. E isso tem muito sentido, né? Eu acredito que, de fato, todas as línguas do universo devem estar dizendo essa mesma coisa. Ele vai dizer que os locais sagrados que existem para todo canto, onde foram construídos templos, vocês percebem que tem uns negócios que são curiosos na história. Troia, por exemplo. Quantas Troias já foram descobertas, uma em cima da outra? Gente, pelo amor de Deus, o cidadão destruiu Troia, por que eles não foram construir Troia em outro lugar? Vocês não acham isso estranho? Tinha que ser ali. Outra Troia. Aí tacaram fogo, arrebentaram, veio a Helena 1, Helena 2, Helena 3, arrebentaram tudo, deve ter tido muita Helena e coisas parecidas na história. Foi destruindo no mesmo lugar. Por quê? Porque aquele era um local sagrado, não podia ser em qualquer lugar. É como se fosse um ponto de acupuntura no corpo da Terra. Não podia ser em qualquer lugar. Os locais se tornam sagrados porque alguém sacralizou esses locais, rompendo a barreira do tempo e encontrando a eternidade. Os locais sagrados são os locais onde algum ser humano rompeu a barreira do tempo e encontrou a eternidade. É como se ele tivesse aberto um canal de comunicação das energias do céu com a Terra. E se você quer encontrar essas energias, ali é um bom lugar para você se alinhar com elas. Porque já houve precedente. Já houve precedente. Hoje eu estava passando pela rua, achei engraçado, vocês veem toda hora isso. Nós temos isso quase que intuitivamente, que são umas distorções dessas ideias originais. Passei por uma loja que tinha uma loteria esportiva, uma placa dizendo assim, alguém ganhou a Mega Sena aqui em 2015. Todo mundo fazendo aquela fila, tinha que jogar ali. Porque alguém já ganhou ali, então aquele ponto é especial. Vocês percebem que às vezes nós temos hábitos irracionais, mas quem sabe por trás disso não tem um mito. Esses pontos de sacralidade são pontos onde a eternidade já se comunicou com o tempo. Alguém alcançou a eternidade ali. Portanto, aquilo se torna um centro energético. O cidadão não pode construir a cidade em outro lugar, tem que ser ali, ainda que seja uma em cima da outra. Bom, é isso. Hoje ficamos por aqui até... Nossa, passamos bastante do nosso tempo. Lembro a vocês que estamos vendo um capítulo por semana. Então, semana que vem, capítulo 1 da primeira parte. Tá certo? Obrigada, gente.